Fala pessoal, tudo bem? Juliano Ribeiro falando, faz tempo que a gente não se fala, hein? Nossa, nós tivemos uns meses bem agitados aqui com o Kanban Brasil, treinamentos e tudo mais, então me desculpas aí pela ausência, mas estamos de volta e agora vamos tentar manter a nossa regularidade aqui o melhor que a gente pode, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto bem recorrente, que eu tenho falado em tudo quanto é fórum de conversa, especialmente em sala de aula, tenho conversado bastante, e há uma certa dificuldade em olhar para esse tipo de situação e compreendê-la corretamente. Nós estamos falando sobre o fluxo, tá bom? Fica no vídeo até o final, acompanha com bastante calma, porque senta que lá vem bastante teoria aí. Uma coisa importante a se falar sobre o fluxo é entender que é o seguinte: quando nós estamos desenhando um fluxo de trabalho, é um fluxo do trabalho e não do trabalhador. Tá? Isso significa que nós não estamos criando aqui um fluxo que vai representar os departamentos da sua organização, que vai representar os departamentos do seu trabalho, ou ainda as diversas especialidades que existem dentro do seu fluxo. Como, por exemplo, pegando um exemplo clássico de um fluxo de desenvolvimento, né? Você tem ali análise, desenvolvimento, teste e finalmente você tem ali a publicação disso, de alguma forma. Então, essas etapas ali, normalmente você tem especialistas que atuam nessas áreas e cada uma dessas especialidades vai fazer com que você tenha uma certa passagem de bastão, que você passa de A para B, de B para C e por aí vai. Tá? Troque aqui pelo seu fluxo de trabalho, seja ele qual for. Quando você tem esse tipo de especialidade, tá? Que as pessoas vão especializando e passando de um para outro, você cria pequenos mini silos entre essas partes, né? Você cria silos que vão passando de bastão em bastão. E é muito comum a gente ouvir aquela pergunta dos alunos de: olha, vem cá, mas eu posso ou não posso voltar no cartão do fluxo quando, por exemplo, um tester encontra um defeito e quer devolver esse trabalho para o desenvolvedor? Note, esta questão ela está intrinsecamente ligada ao foco nas pessoas. Eu estou focando em, olha, fulano possui um trabalho, portanto devo devolver o trabalho para ciclano para garantir que o fulano agora aponte que o trabalho está com a outra pessoa. É uma gestão muito maior do quem está fazendo o quê do que realmente o estado do trabalho. O estado do trabalho para a gente é muito mais importante do que simplesmente apontar com quem está o trabalho, apontar com qual departamento está o trabalho. O nosso foco não é sobre o trabalhador, e sim sobre o trabalho. Isso quer dizer o seguinte: quando eu tenho um fluxo desse, que começa ali digamos nesse exemplo que eu peguei, né, de análise. Se eu tenho um fluxo que começa em análise, ele deve estar respeitando algumas políticas que dizem: olha, o que é uma demanda em análise? Quais são as características de uma demanda em análise? O que uma demanda em análise possui que uma outra demanda não tem? Uma demanda que ainda não está nesse estado, que ainda não tem essas características, ainda não possui. Perceba a diferença de estar com o departamento de análise, que é como se eu tivesse uma caixinha ali que eu coloco alguma coisa, versus eu ter um estado que define as características que definem aquele estado da matéria. Eu costumo brincar que o fluxo ele representa a mudança de estados da matéria, como se eu estivesse modificando o objeto e não necessariamente trocando ele de bastão, trocando ele de lugar. É uma diferença sutil, mas é que é muito fundamental. Vamos continuar nesse mesmo exemplo. Uma vez que agora a demanda está em estado de análise, ela vai ter algumas características que vão fazer com que ela esteja pronta, por exemplo, para ser desenvolvida. E uma vez que ela está ali na fase de desenvolvimento, que ela está sendo desenvolvida, que ela está em estado de desenvolvimento, ela tem alguns critérios ainda que ela precisa atender para poder dizer: olha, beleza, nós podemos passá-la para a próxima etapa. Por quê? Porque ela já tem novas características. Sejam elas quais forem, quais são os seus pull criteria aí do seu fluxo, que vão determinar esse tipo de coisa. Então vai ter alguma coisa como, por exemplo, tem que ter teste unitário escrito, tem que ter deploy em algum lugar, enfim, eu não vou ficar tentando elencar todos os possíveis casos aqui, mas você entendeu. Tá, eu tenho certeza que você entendeu. O desenvolvimento só vai estar completo quando determinadas características forem atendidas.
Uma vez que você chegou nesse estado agora de teste, você chegou nesse momento de validação, veja, se a validação encontrou um problema, você não perdeu todo o trabalho de validação até aqui, ou você não perdeu todo o trabalho de teste até aqui. Tá? Você não perdeu o trabalho de desenvolvimento, você simplesmente, a demanda está em estado de validação e, portanto, ela deve ter alguém atuando sobre ela. Nesse momento, se for encontrada uma falha, um problema ou algo assim, o que você vai fazer? Você vai fazer com que a demanda, ainda estando em estado de validação, tenha alguém atuando sobre ela para desenroscar, para consertar, para fixar aquele problema que está dando dificuldade ali e está impedindo ela de avançar. Perceba que a gente está tentando colocar aqui uma ideia de que a demanda não volta, mas não é que ela não volta por uma regra, ela não volta porque o estado dela não foi alterado. Ela não deixou de estar em validação, porque as características que ela possui ainda a mantêm nesse mesmo estado. Não dá para desfritar o ovo, gente. Eu sempre digo esse exemplo, não dá para desfritar o ovo, tá? Já saturou, já foi. Uma vez que você avançou o estado, pode ser que você não consiga voltar para trás. Ah, Juliano, mas se toda a validação for perdida nesse caso, aí vamos lá. Ela perdeu características. Tá? Ela perdeu características e, portanto, ela se tornou o estado anterior. Tá? Perceba que é sobre mudanças de estado. De um estado A para o estado B, do estado B para o estado C. Tanto que você vê a maior parte dos history trackers, eles não falam como step, eles tratam como status, tá? Como status ali, como estado, né? Exatamente essa tradução literal, que é o estado que a demanda está, e não necessariamente sobre a posição dentro de um departamento ou dentro de um fluxo que ela está. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava conversando com um dos nossos mentorados aqui da Forja, que é nosso programa de mentoria, né, que a gente abre a cada, 6 meses mais ou menos, tá, um programa para poder ajudar as pessoas que estão com dificuldade para poder implementar o Kanban dentro das suas organizações. E uma das mentoradas comentou, por exemplo, a dificuldade que ela tinha em mapear sobre os trabalhos que não entravam no fluxo. Como é que eu poderia mapear esses trabalhos para poder ver a real capacidade do meu time e saber se ele está realmente trabalhando dentro da sua capacidade real? Porque, afinal de contas, a gente não estava conseguindo olhar tudo que eles fazem. Olha que visão interessante. Esta visão ela se baseia em que você tem um volume de trabalho, um corpo de trabalho, digamos 8 horas por dia, alguma coisa assim de cada pessoa, e em cima deste volume de trabalho você deve distribuir essas horas sobre as pessoas, sobre o trabalho que deve ser feito. O Kanban te convida a inverter essa visão, tá? Ele te convida a olhar para o trabalho e não para o trabalhador. Então, baseado nisso, se você tem um histórico já de dados, tá? Seja ele curto ou longo, tanto faz, você já consegue mapear a partir desse estado, dessa massa de dados, como é que o trabalho anda. Você já tem uma costumácia ali de como é que as coisas funcionam. E isso já está imputado aquelas horas que você gasta em demandas menores, em demandas que não entram no teu fluxo, em demandas de outras naturezas que estão acontecendo ali, mas que não estão contabilizadas explicitamente, mas elas já estão colocadas. Exemplificando de maneira prática, tá? Digamos que o seu time hoje produza peças de marketing, certo? Mas você está preocupado que as suas peças de marketing elas estão sendo impactadas pelas reuniões que você tem com frequência. Tem muita reunião, tem muita Zoom, muito Meet sendo aberto aí. Você está preocupado porque você não está contabilizando esses tempos em lugar nenhum. No fim das contas, as suas peças de marketing, a vazão, o tempo delas e tudo mais, já estão impactadas por esse tempo. Já estão, porque isso já vem acontecendo, se isso já vem acontecendo há algum tempo, os seus dados já possuem o impacto que essas demandas menores que não estão contabilizadas no fluxo estão atuando. Você já tem esse impacto, portanto, você não precisa tomar nenhuma ação extra para poder olhar para o trabalho. O trabalho já tem a sua característica de ser impactado por essas demandas menores. Agora, se eu quiser controlar as pessoas, aí sim eu vou ter que fazer controles maiores e veja, o meu custo de coordenação sobe demais. Então, quando eu falo sobre fluxo, gente, e aqui eu tentando amarrar um pouco essa conversa toda, é importante que você olhe, tá? E eu vou dizer, não é uma tarefa fácil. Tá? Nós fomos criados desde muito jovens a aprender a olhar para as pessoas e não para o trabalho, mas eu te convido a fazer esse exercício mental.
Será que você consegue olhar mais para o trabalho e menos para o trabalhador e começar a gerenciar o trabalho e dar respostas em cima do trabalho do que em cima do trabalhador? Beleza? Pessoal, era isso para hoje, tá? Fiquem com Deus, aquele abraço. Ah, por favor, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho aí, deixe o seu like se esse vídeo foi importante e compartilhe com seus amigos. Se você tem aquele amigo que ainda tem dificuldade para entender sobre o fluxo, manda lá para ele que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil, tá bom? Então é isso. Fica com Deus, aquele abraço, até a próxima.